Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, chegando pra gente conversar sobre esse último dia de janela de transferências pro Grêmio. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente já tem que botar um asterisco nessa história, porque esse é um grande problema que nós temos aqui no Brasil, do nosso calendário ser diferente do calendário, por exemplo, da Europa. Lá, nesse momento agora, eles estão naquela janela principal, a janela top deles, que evidentemente dura mais tempo. E aqui nós estamos numa janela de meio de temporada que é menor. Ou seja, resumindo a história, a janela para contratar jogadores de fora aqui para o Brasil termina hoje. Mas para os europeus contratarem, ela se estende, ou seja, depois que a janela fechar aqui no Brasil para novas contratações, ela seguirá aberta nos principais centros do mundo, ou seja, pode terminar o dia de hoje, mas o Grêmio não vai ter, por exemplo, a garantia de que o Bitelo vai continuar, porque os europeus vão poder continuar contratando nos próximos dias. O que nós temos já de efeito prático? Goleiros, tá? Para começar esse vídeo. O Grêmio tá perdendo o Breno, o Bari da segunda divisão da Itália fez uma proposta pelo Breno, era um empréstimo de graça, um empréstimo sem custos, e o Grêmio disse, não, vai a merda com empréstimo sem custos, né? O Grêmio não topou. E aí o Bari voltou agora, não, é dinheiro que vocês querem, então é dinheiro que vocês vão ter. 700 mil euros pelo Breno por um empréstimo de uma temporada, mas é óbvio com opção de compra. Isso dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais, tá? Com a cotação atual do euro. E o Grêmio disse, opa, 3 milhas e meia por um goleiro reserva, o Grêmio precisando de dinheiro? Não, agora eu topo. Só que precisamos urgentemente ir no mercado porque o Adriel foi embora e não dá pra ficar só com o Gabriel Grando. E o Grêmio buscou, vocês já sabem, inclusive já anunciou oficialmente, o Kaique, goleiro que foi destaque do último Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga de Erechim. Vamos conversar uma coisa aqui seriamente, pessoal. Eu vi algumas pessoas dizendo, mas o Kaique, ele foi goleiro da seleção brasileira de base, não tem potencial. Gente, o Breno também foi goleiro da seleção brasileira de base, o Breno foi campeão olímpico com a seleção brasileira, o Gabriel Grando chegou a ser convocado para a seleção principal, inclusive. Então essa aí de ter passado pela seleção brasileira, convenhamos, não significa muita coisa, tá? O Kaique fez um grande campeonato gaúcho, fez. Aqueles jogos de semifinal contra o Grêmio, ele fechou o gol, isso é inegável. Foi o grande momento da carreira dele. Mas eu preciso lembrar que o Kaique tem momentos horrorosos na sua carreira também, especialmente quando ele surge no Vitória. Tanto que vai terminando o contrato dele com o Vitória não faz nenhum esforço para renovar, ele sai do Vitória, vai jogar no futebol do Chipre, até se não me engano é um empréstimo isso, foi antes de acabar o contrato. Num time chamado Hermes de Paul, uma coisa do tipo. Depois ele vai para os Estados Unidos, numa liga secundária, e aí depois que fecha o contrato dele com Vitória, ele vai, entre outros clubes, para o próprio Ipiranga de Erechim, onde foi destaque no Gauchão desse ano, mas não foi tão destaque, por exemplo, depois do Gauchão. Terminou o Gauchão e nós não ouvíamos assim falar as maravilhas que ouvíamos do Kaique durante o campeonato estadual. Por quê? Porque o Gauchão foi realmente uma campanha de exceção na carreira desse goleiro de 26 anos. Eu não acho um grande goleiro, tá? Como também não acho o Breno um grande goleiro. Mas o Breno, por ser bem mais jovem, o Breno era no mínimo mais promissor. O Kaique tem 26 anos. 26 anos, ele, embora goleiro, claro, seja uma idade ainda jovem para um goleiro, 26, mas ele não é um goleiro que dá para chamar assim de promissor. 26 anos, ele tem uma carreira, convenhamos, já bastante encaminhada. Não é um grande reforço. Eu acho, inclusive, que o Grêmio sai perdendo nessa negociação. Pode ganhar o dinheiro pelo Breno, beleza, mas sai perdendo em termos de qualidade. Eu acho o Breno melhor do que esse Kaique, mesmo eu não sendo um grande fã do Breno, para falar a verdade. E aí tem outras questões que envolvem, por exemplo, o Kahneman, essa possibilidade dele ir para o Independiente. Eu acho que essa história merece um vídeo especial que eu vou fazer nas próximas horas aqui no canal, porque é um assunto muito sério e a possibilidade é muito forte do Kahneman deixar o Grêmio. E aí nós estamos falando do zagueiro que é, junto com o Jeromel, o grande zagueiro da história recente do Grêmio, tá? Então acho que para falar de Kahneman, é até injusto falar de Kahneman durante 1 minuto e meio, 2 de um vídeo com outros assuntos. O Kahneman merece uma atenção especial num vídeo que nós faremos depois nas próximas horas. E acho que o torcedor não está dando ainda o devido tamanho, a real importância para essa possibilidade de saída do Kahneman, tá? Seria uma perda
irreparável para o time do Grêmio, ainda mais agora com as janelas se fechando. No mais, pessoal, vocês sabem, Iturbe, Luan, o Rodrigo Eli, que tem que ser anunciado, o João Pedro, são os reforços que o Grêmio buscou para essa janela de meio do ano. Achei uma janela ok, tá? Acho que nós ainda precisamos de algumas outras coisas, que o Grêmio agora, com a janela fechada do exterior, só vai ter o mercado brasileiro para buscar, mas acho que nós ainda não temos, por exemplo, reserva do Soares. O João Pedro, embora possa ser centroavante, para mim ele é um segundo atacante, muito mais do que um camisa 9. O tal ponta de velocidade que o Grêmio tanto queria, ele buscou Iturbe para um lado e o Bessosi para outro, mas convenhamos, o Bessosi é uma aposta, Iturbe, até que prove o contrário, é um reserva. Acho que o Grêmio está apostando de novo todas as fichas no Ferreira para ser esse cara. Então acho que algumas peças nós ainda estamos carentes. Mas eu gostei do João Pedro, eu gostei do Rodrigo Eli. Acho que especialmente esses dois são acréscimos para o Grêmio para o segundo semestre. O fato é que fechou a janela. Não podemos mais contratar ninguém de fora do Brasil. Agora os estrangeiros continuam podendo tirar jogadores aqui do Grêmio. Pessoal, deixem um like no vídeo, tá? Se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre esses assuntos do último dia de janela no Grêmio. Valeu!